Ele voltou a dar polêmica na Copa do Brasil e na rodada de ontem do Brasileirão. O VAR, o árbitro de vídeo, a maior novidade do futebol dos últimos tempos. Ou será que não é tão novidade assim? Um engenheiro boliviano jura que ele é o inventor do VAR desde 2005 e quer entrar na justiça pedindo direitos por essa criação. Muito provavelmente você nunca viu esse rosto antes. É de Fernando Mendes, um engenheiro boliviano tranquilo de 64 anos. Mas ele gosta mesmo é de se apresentar assim. Sou o criador do VAR. De 7 mil milhões de habitantes que tem o planeta, eu sou o único que fez o VAR. Fernando Mendes diz que criou o conceito do VAR em 2004, depois de se indignar com a arbitragem em uma derrota do seu time, o Oriente Petroleiro, para o arquirrival Blooming, em Santa Cruz de la Sierra. Faltando 2 minutos antes que termine o jogo, o árbitro apita um pênalti. Nesse instante me revoltou, cheguei quase 1h da madrugada em casa e comecei a desenhar ali. E aí nasce o VAR. A ideia registrada por Fernando Mendes previa uma cabine de arbitragem com 6 pessoas, monitores de vídeo e um sistema de comunicação por rádio. Os 2 árbitros FIFA, um olha as câmeras e outro está em contato com o juiz. E as pessoas entendidas são os vedores, que são um de cada time para dar legalidade ao confronto, né? E os técnicos em eletrônica. Atualmente, a CBF estipula que a cabine do VAR tem 4 árbitros e 2 técnicos em eletrônica. Foi assim também na Copa América. Só que a ideia do boliviano ia além. Ele queria acabar com um árbitro de campo. No gramado, só 2 assistentes para executar as ordens da cabine, como mostrar os cartões, marcar distância de barreira, autorizar a entrada de médicos em campo e orientações aos capitães dos times. As sinalizações seriam feitas por refletores coloridos à beira do campo. Luzes brancas para tiros de meta, vermelhas para gols ou pênaltis, amarelas para escanteios, laranjas para tiros livres e azuis para laterais de um time e verdes para os do outro time. Segundo a FIFA, esse sistema de luzes nunca foi cogitado nas reuniões da Associação Internacional de Futebol, órgão que regula as regras do esporte. Teve algumas mudanças, alterações? Teve, a tecnologia. Mas, em tese, o projeto existe uma semelhança muito grande, gritante, no que é o VAR hoje, aplicado no futebol brasileiro e mundial, a nível mundial. Um ano depois de completar o projeto, em 2005, ele registrou a ideia que teve no SINAP, o Serviço Nacional de Propriedade Intelectual da Bolívia. O engenheiro rapidamente ganhou fama e apareceu nos principais jornais do seu país. Nessa época, ele diz ter enviado o projeto para centenas de associações de futebol. 208 associações e federações do mundo. E só a CBF teria retornado para o senhor? Só o Dom Ricardo Teixeira. Que ele tinha gostado e que ele ajudaria a que isso vá para frente. Por mensagem de celular, o advogado de Ricardo Teixeira disse que o seu cliente não tem a mínima ideia da existência dessa suposta conversa com o boliviano. 14 anos se passaram desde o registro de Fernando Mendes na Bolívia. Mas a história desse gesto é um pouco mais curta, segundo a FIFA, que diz que as discussões começaram do zero em 2014. Só no Mundial de Clubes de 2016, a FIFA fez a primeira experiência oficial com o VAR. No ano seguinte, alguns países começaram a testar o equipamento e a FIFA voltou a usar o vídeo para auxiliar a arbitragem na Copa das Confederações. Aí, na Copa do Mundo do ano passado, o VAR emplacou de vez. Já tomou essa decisão Néstor Pitana. Vi no vídeo, pênalti! O Brasil também tem o seu pai do VAR, Emanuel Serapião, diretor da Escola Nacional de Arbitragem do Futebol da CBF. Primeiramente é preciso ser mencionado que foi o Brasil o país que iniciou todo esse movimento para a implementação do árbitro de vídeo. Por meio de projetos que nós elaboramos, a CBF encaminhou. Essa declaração dada no ano passado incomodou Fernando Mendes. Ele procurou advogados brasileiros para notificar extrajudicialmente a CBF, reivindicando a autoria do VAR. A defesa do boliviano planeja entrar na justiça esta semana. Na verdade, a gente vai pedir tudo que a lei nos assegura. Seja uma liminar para suspender o VAR, seja danos materiais, que engloba todos os contratos que foram realizados até hoje, e o dano moral, por tudo que aconteceu, que a CBF supostamente teria feito, ou alguém que fez, se intitulando, né, como
em nome da CBF. Especialistas ouvidos pelo Esporte Espetacular afirmaram que o engenheiro boliviano pode até reivindicar a autoria do VAR aqui no Brasil, mas ter esse reconhecimento não será uma tarefa fácil. Ele é um título de direito autoral por força da Convenção de Berna. Todos os países membros da Convenção, Bolívia e Brasil também, têm a obrigação de reconhecer o título. O que precisa ser ainda verificado é se esse conjunto de efeitos técnicos que ele criou realmente são originais e se são passíveis de proteção, porque às vezes é apenas uma aglutinação de ideias que estão descartados da proteção. Eu não consigo entender isso também como se fosse alguma coisa passível de ser também protegida como um direito autoral, o fato de você ter essa ideia de colocar várias câmeras num campo. Não é a primeira vez que acontece uma disputa de paternidade no futebol. Há 2 anos, um publicitário brasileiro obteve uma liminar da justiça suspendendo o uso do spray para marcar a distância da barreira. Heine Alemann afirma que a ideia da espuma é dele. A FIFA diz que não reconhece a decisão e o processo segue em andamento. Assim como no caso do spray, uma decisão final sobre o VAR ainda deve demorar. Quadradinho, se apontar para lá, é pênalti! Enquanto isso, vamos continuar vendo nos campos de futebol de todo o planeta Quadrado, o gesto que vem gerando tantos debates.